O Bitcoin, a mais famosa das criptomoedas, completou 10 anos no último dia 31 de outubro. Atualmente existem mais de 1.000 criptomoedas, porém, essa inovação ainda divide opiniões ao redor do mundo. Por um lado, os entusiastas acreditam que essas moedas digitais são capazes de revolucionar o mercado financeiro. Por outro, há quem tenha uma visão mais conservadora e até mesmo considere que as criptomoedas podem se transformar em uma bolha. Para entender melhor esse fenômeno, bem como o blockchain, a tecnologia que permitiu a criação dessas moedas, conversamos com os pesquisadores Rodrigo Cantu de Souza e Jackson Querubim. Rodrigo Cantu é formado em Ciências Econômicas, mestre e doutor em Sociologia, e atualmente é professor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da UNILA. Jackson Querubim é formado e mestrando em Ciência da Computação, com pesquisas na área de segurança e internet das coisas. Atualmente trabalha como administrador de sistemas na Itaipu Binacional. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre economia e um pouquinho sobre tecnologia, como que esses dois assuntos se encontram, tendo aí como um dos principais focos da nossa conversa o Bitcoin, né? Ou, na verdade, várias criptomoedas, mas a mais famosa é o Bitcoin, né? Explicar um pouquinho, então, o que é moeda, como funciona, como a moeda funciona na sociedade, como que a criptomoeda vem dar uma chacoalhada nesses conceitos, explicar um pouquinho o que é o blockchain, né? Essa tecnologia que surgiu aí, possibilitou a criação das criptomoedas, né? Então, Rodrigo, Jackson, obrigada por vocês estarem aqui. E vamos começar conceituando mesmo, assim, de uma forma bem simples mesmo, para a gente entender, para começo de conversa, talvez uma coisa que a gente nem pare para pensar, né? O que é moeda? Né? A gente está tão acostumado ali, dinheiro, cartão, faz pagamentos, mas o que é moeda? Como que ela funciona? Por que ela existe? Então, os economistas definem a moeda mais ou menos da seguinte maneira, né? Se você abrir um livro de introdução à economia, você vai encontrar 3 propriedades do que é uma moeda. A moeda é uma unidade de conta, né? Você sabe quanto você está pagando por alguma coisa. A moeda, ao mesmo tempo, também é uma reserva de valor, ou seja, você ganha o seu salário, você não precisa gastar ele no mesmo dia, né? Você pode gastar ele daqui a uma semana, você pode gastar daqui a um mês, você pode ter uma poupança por anos. E uma propriedade muito importante dele, ele é um meio de troca, né? Com a moeda você pode ir no supermercado e comprar qualquer coisa que você quiser, né? E é assim que os economistas definem moeda, né? Unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Essa parte do meio de troca é particularmente importante pela seguinte razão. A gente se dá conta, ou se dá muito pouco conta, de como esse uso da moeda dessa forma, com essa intensidade, ou seja, todo mundo usa moeda todos os dias, né, praticamente, né? Em todo tipo de transação que você vai fazer. Você vai comprar um café, você vai comprar uma casa, você está usando moeda. Isso é muito recente, né? Isso é muito recente. Porque isso depende da generalização de uma economia de mercado, né? Se a gente pega a história da economia humana, isso é uma coisa de pouco tempo, né? Se a gente lembrar um pouco como funcionava a vida dos nossos avós mesmos, vários deles vinham do mundo rural, no qual eles contavam suas coisas, no mundo no qual eles também, enfim, produziam vários instrumentos que eles necessitavam e tinham moeda só para fazer algumas transações muito específicas, né, como ir para a cidade, comprar roupas, etc, etc. Então a gente chegou num ponto no qual o uso da moeda se generalizou, né, e está presente na vida de todo mundo, né. E algo importante é destacar um pouco nessa longa história aí da moeda dentro da economia humana, que ela vai se transformando também, ao mesmo tempo que a economia se transforma, ao mesmo tempo que o uso da moeda vai se tornando cada vez mais intenso, né? Toda moeda é uma forma de tecnologia econômica, né? E ela precisa ser aperfeiçoada ao longo do tempo, né? Assim como toda e qualquer tecnologia. Dentro desse contexto, então, agora surgem as criptomoedas, né? Que está todo mundo falando, tem gente pesquisando porque quer aprender como investir, enfim, né? O que é, então, afinal de contas, essa criptomoeda, né? Como que ela surge aí no contexto atual? Ela realmente pode ser uma nova forma de moeda? Como que funciona isso? A criptomoeda, desse ponto de vista, é uma nova tecnologia para essas transações numa economia de mercado, né?
E o que ela promete, né, é anonimato, descentralização, né, é um uso da moeda para transações cada vez mais intensas e cada vez mais numerosas, né, de uma forma que as pessoas que construíram essa moeda acreditam que ela vai superar alguns problemas que são colocados pelas moedas que nós temos hoje, né, como o real, como o dólar, né, moedas que são controladas aí por estados nacionais, né, que são emitidas por bancos centrais, que são reguladas aí por agências de regulação econômica, né, e as criptomoedas então são moedas digitais, né, de uma certa maneira, que prometem resolver os problemas então que essas nossas moedas tradicionais têm, né? Então elas prometem ser o último grito da tecnologia monetária. Para a gente entender então um pouquinho como é que funciona a parte, digamos assim, a parte técnica, né, dessa criptomoeda, né? Tem uma tecnologia que possibilita que ela exista, né, que é o blockchain. Como que a gente poderia explicar isso assim, para simplificar, para a gente entender melhor isso? Bem, o blockchain, a tecnologia que suporta, que é o suporte de todas as criptomoedas atualmente, ele é baseado na criptografia, que por si é mais antiga até que o computador, né? A gente tem a criptografia vindo de César, na época da Roma Antiga, cifras pelos chineses, pelos indianos, e que foram convergindo durante décadas. Criptografia que foi o aparato que incentivou a criação do próprio computador, né, da máquina de estado de Turing na Segunda Guerra Mundial. E hoje você tem essa criptografia usada no computador da maneira em que, há quase 10 anos atrás, em 2008, o Satoshi, ou a Satoshi, a gente não sabe quem que é a pessoa que tem esse codinome de Satoshi Nakamoto, publicou um paper explicando o que era o blockchain e uma criptomoeda que ele batizou, ou ela batizou, de Bitcoin. E essa parte, já existia todas as tecnologias que foram criadas e foram faladas nesse paper, nesse artigo. Ela diz o quê? Todas as tecnologias que já existiam, de criptomoeda, de descentralização, protocolos de comunicação em rede, a questão de como você garantir a segurança de que esses blocos são interligados e não tem como você burlar, uma forma em que você pode, para você fazer uma fraude computacionalmente seria difícil, mas para verificar se aquele bloco é um bloco válido seria fácil. Então toda essa descrição foi feita nesse paper, é seguro e aí possibilitou o uso. Mas assim, as criptomoedas começaram a ter uma visibilidade maior nos últimos 5 anos, 3 anos mais ou menos. Antes disso, só quem era mais versado na tecnologia estava, né, nessa questão de, usando a questão do Bitcoin, que ficava mais antenado. Então você tem um momento, né, o perfect storm, digamos assim, né, a tempestade perfeita de tecnologia, de uso e de acesso, né? Então redes 4G, internet para todo mundo. Então isso possibilita também, que a gente fala da singularidade da tecnologia ser não só factível, mas usável no dia a dia para todo mundo. Então, quer dizer, qual foi a grande sacada nesse momento aí da criação do blockchain e esse uso das criptomoedas? Foi realmente adaptar tecnologias que já existiam e dar um uso, então, mais seguro, digamos assim? A gente pode considerar que o blockchain é uma tecnologia segura e pode ser utilizado para outras coisas também? Como que a gente pode entender o blockchain nesse momento, assim? O blockchain ele é como se fosse um grande livro de fiado, né? Distribuído para todo mundo. E aí a tecnologia, a grande sacada do paper foi ver tecnologias que já existiam, que combinadas da maneira com que é combinado no protocolo, mantém a segurança, né? A segurança criptográfica, em que você mexer ali e conseguir fazer uma fraude fica praticamente impossível. Então essa segurança criptográfica, ela é garantida e a maioria das criptomoedas hoje você tem. Agora, uma questão é o protocolo e as tecnologias possíveis disso. Outra coisa é a programação desse protocolo nos dispositivos. Então você vai ter uma programação para o computador, uma programação para o celular, uma programação para vários sistemas operacionais, e aí pode conter bugs. Mas a questão da tecnologia, ela é segura. Agora,
A execução dessa tecnologia no dia a dia pode ser que não seja segura, mas até o momento não tivemos nenhum problema, aparentemente, assim, até hoje em dia, né? E existe toda uma questão sobre a mineração, né? O que é a mineração que tanto se fala para você conseguir obter esses bitcoins? Como que ela funciona, né? Porque a gente conversava que qual é o lastro, né, da criptomoeda? Ela não tem um lastro, é mais ou menos o gasto que ela tem de energia elétrica, no fim das contas, né? Como que isso se dá? A mineração é uma forma de você ter um cálculo computacional em que aquele bloco de transações que você tem no Bitcoin, você faz um cálculo matemático ali, né, chamado hashing, com uma característica específica em que você, agregando um número específico, você vai conseguir uma característica nesse hash que é única, que é a parte do protocolo. Para achar esse número, você tem que testar. Não tem como você burlar, você otimizar, você ter algum atalho. Você vai ter que passar probabilisticamente no número X. Vamos jogar aí 4 bilhões, por exemplo. Então vai ter que passar do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, até você achar um número que, quando colocado naquele conjunto de transações, ele fecha um hash que eles esperam com a característica específica. Então isso faz com que todo mundo aqui fique procurando números. A primeira pessoa que acerta, ela ganha a recompensa de um Bitcoin. Então isso é o ato de minerar, é você achar esse número mágico, digamos assim. E essa mineração, ela é muito fácil de ser verificada depois que você achou. Então todo mundo que sabe que tem esse conjunto de transações, sabe que se colocar, todo mundo pode verificar, colocou aquele número, dá aquele hash com aquela característica. Então tá certo. Então essa pessoa realmente minerou aquilo ali. Então não tem como burlar e vai ter que passar por todos os 4 bilhões. E é probabilístico, né? Então pode ser que você dê o primeiro e acerte, ou o último. Então geralmente a média é a metade, né? E esse processo, ele é um pouquinho lento, né? Ele é um pouquinho diferente, por exemplo, das transações que a gente faz no dia a dia, né? Então, digamos, eu passar o meu cartão de débito, ele tem uma resposta quase instantânea, né? Se eu tivesse, digamos assim, se eu tivesse um uso do Bitcoin no dia a dia, ele seria viável ou essa questão da demora dificultaria? No caso do Bitcoin especificamente, cada bloco de transações ele tem no máximo, aproximadamente, né, tem um coeficiente que pode variar um pouquinho, mas aproximadamente por volta de 2.400 transações por bloco. Então, só que para você validar, como é descentralizado, então você não fez a transação e alguém falou, tá ok. Na verdade, essa transação vai ser propagada na rede toda e aí, em média, a cada 10 minutos que você tem a confirmação daquela transação. Então, aí eu não sei se caracterizaria como a tecnologia do dia a dia, né? Porque você precisa de um tempo considerável. Essa é uma promessa que ela ainda não cumpriu, né? Porque se ela quer ser uma moeda e cumprir essa função de meio de troca, né? Ela teria que ser rápida, né? Ela teria que ser ligeira nas transações. Você não pode ficar 10 minutos esperando para que se confirme se você comprou efetivamente o pão ou não. Enfim, e outra coisa que é bem importante nesse tema do que a criptomoeda vai prometer é estabilidade, né, por outro lado, porque ela demora e ela tem uma oscilação de valor que é muito grande. Se você observa como é que foi a trajetória, né, do valor do Bitcoin nos últimos anos, você tem não só uma volatilidade, mas um aumento maluco, né? Enfim, promessas que são cumpridas, como, por exemplo, segurança, né? Você sabe, a partir desse procedimento do blockchain, que a tua moeda não foi clonada, enfim, que a tua transação realmente, efetivamente aconteceu. Mas, por outro lado, tem esse grande problema da oscilação do valor. E uma economia de mercado, né, precisa de estabilidade, né? Isso é uma coisa bem importante. Nós temos, enfim, instituições que funcionam ao longo da economia, regulação, bancos centrais, etc., cuja função é justamente essa, né, de estabilizar o valor da moeda e saber que se você vai comprar um café de manhã, o valor desse café vai ser igual durante a tarde. Isso não acontece com o Bitcoin, né? Isso não acontece com o Bitcoin, a volatilidade é muito grande, né? Então, tem algumas dificuldades, né? É uma tecnologia que avança em certas frentes em termos de moeda, mas ainda está um pouco aquém de ser uma moeda, digamos, perfeita em termos de uma moeda digital que resolve todos os problemas de uma moeda tradicional, né? Não é o cálice sagrado das moedas ainda, né? Não é o cálice sagrado das moedas, né?
E tem um outro tema relevante com relação a isso aí, o mundo, né, dessas criptomoedas já tem uma sociologia, né, das criptomoedas, né, é um oceano já, né, então você tem várias vertentes sobre como trabalhar com essas moedas, né, se você deve proliferar, se você deve criar cada vez mais moedas, se não, se você deve manter o Bitcoin, tem instituições que controlam a criação dessas criptomoedas, etc., né. E tem uma parte desse mundo que é uma parte muito militante acerca dessas criptomoedas, né. Muita gente relaciona vertentes políticas e anarcocapitalistas com essa criação de criptomoedas. O próprio Bitcoin tem grupos que se relacionam com essa forma política, e a ideia deles é que as criptomoedas resolvem um grande problema, que é o seguinte, né? Inflação, por exemplo, é um grande problema econômico, né? Qual que é a explicação da inflação para esses caras, né? A inflação é produzida por um banco central ou por um governo, né, para resumir a história, que emite muita moeda, né? Como esse governo é muito gastador, né, porque ele está lá isolado no seu poder, o povo está lá muito distante desse governo, esse governo vai lá e gasta muito, né, e emite moeda para fazer isso aí. O Bitcoin, as criptomoedas, com essa tecnologia do blockchain, retiram esse poder, digamos assim, do governo e de bancos centrais, né? E essa visão política acredita, né, que não só com relação à moeda, mas com relação a várias outras coisas, essa retirada de poder de autoridades centrais, como governos, etc., é uma grande solução, né? Então tem gente muito empolgada com isso aí, tem gente que está muito interessada nas promessas dessa moeda, mas ao mesmo tempo a gente vê todas as dificuldades que aparecem, né? E fraudes ainda acontecem, a gente tem vários problemas que apareceram ao longo dessa história recente do Bitcoin, roubos, etc., em carteiras, né? E começa a aparecer um pouco a utilidade e a virtude de todas essas instituições que essa outra visão quer eliminar, por exemplo, do cenário das moedas, né? Das moedas digitais em particular. A gente retira as instituições, mas a gente acaba tendo que confiar em outras instituições, que seriam próprios desenvolvedores e as exchanges, que é o ecossistema da criptomoeda. Você tem hoje, por exemplo, em alguns sites listados 1.700 criptomoedas aí para você, com lastros, às vezes até físicos, né? Tem moeda que a proposta é o petróleo, tem outra moeda que a proposta é jalapeno, enfim. A gente pode criar aqui uma criptomoeda, né? Que é uma questão de rede e de consenso. Mas você sai da confiança nesses bancos centrais e confia nos desenvolvedores. Então, tanto para tomar as decisões técnicas, por exemplo, que permita, que hoje não é possível, né, de você ter uma escalabilidade de transações, algumas bandeiras de cartão de crédito no Brasil conseguem 30 mil transações por segundo, né? Porque se a gente parar a pensar a quantidade de gente que está passando cartão a todo momento, comprando e trocando bens e serviços, é mais ou menos isso daí, né? Às vezes até mais. E hoje, no caso específico do Bitcoin, não consegue atingir isso. Pode ser que uma outra criptomoeda, tecnicamente, ela coloque no protocolo dela que ela vai ter um tempo de segundos, enfim, e aí consiga chegar nisso. Mas existem alguns desafios desse uso de moeda corrente, mas você tem que confiar na instituição, seja uma empresa ou seja uma fundação que está criando aquele código. Além desse código, digamos, oficial, você tem que acreditar também no código da exchange. É que nem o Rodrigo comentou, você tem problemas de roubo de carteira, etc. e tal, em que o problema não está no protocolo. O protocolo do blockchain em si é seguro, mas existe uma questão da tua chave secreta, que é a tua carteira, onde salva a tua moeda. Se ela fica com você e você perde, você perdeu o dinheiro. Existe caso do cara que tinha 10 bitcoins no computador dele, foi no lixo atrás daqueles 10 bitcoins. E quando ele jogou o computador fora, o Bitcoin valia $10. Hoje, com o Bitcoin valendo $7 mil, o cara foi no lixo tentar conseguir $70 mil de volta. Tem até o caso famoso que o cara quis pagar uma pizza com 10 mil Bitcoins, né? Pensa hoje o valor que seria essa pizza, né, nesse valor acordado que é do valor do Bitcoin. Então é um negócio que a pessoa tem que parar para analisar né, essa relação com as criptomoedas. Então, quer dizer, a tecnologia em si é muito segura. Isso está claro, já tem estudos e sistemas funcionando, beleza. Mas a moeda, em termos financeiros mesmo, não se tem muita certeza, né? Por essas questões, ela é muito volátil, talvez ela sirva aí como investimento, existe muita especulação no mercado sobre isso, né?
muita suscetibilidade a alguma notícia que é veiculada e mais ou menos como a Bolsa de Valores, mas menos regulamentada, né? Menos, digamos, segura, talvez, não sei. O que ela de fato se tornou é um ativo de investimento, né? Como uma ação da Petrobras, como poupança, etc. Né? Isso ela de fato é. Né? Vários atores econômicos vão lá e compram bitcoins pensando na valorização que o Bitcoin vai ter e que aconteceu de maneira muito intensa nos últimos anos. Né? Então isso de fato o Bitcoin é. Criptomoedas são, outras criptomoedas também se tornaram aí ativos de investimento, né? Outras menos populares. Não são moedas, né? Porque elas não englobam essas três propriedades que eu mencionei antes. Né? Elas até são alguma forma de reserva de valor, né? Mas elas não são uma unidade de conta, né? Ou de forma muito tentaram fazer isso, né? Tentaram fazer isso. Tem o Satoshi no caso do Bitcoin, que é uma quebra do Bitcoin em pedaços menores. Sim, mas não te ajuda também a transacionar coisas. Sim, efetivamente. Esse eu acho que é o ponto principal que precisa ser, digamos, atacado pelos desenvolvedores. Então, assim, fica mais essa questão de ativo, de investimento, né? E aí, como qualquer ativo, existe o risco associado. Agora, a questão da segurança do protocolo é seguro. Agora, uma coisa é o protocolo pensado e do jeito que ele é seguro, outra coisa é a implementação. E, além disso, a empresa que vai estar, digamos, no caso em que você não salve a sua carteira na tua máquina, né? Que é a tua chave privada, isso fica numa empresa. Então, de posse da empresa é como se desse o teu CPF para a empresa cuidar. E essa questão da empresa também, que vocês mencionaram, você tem que ter uma confiança, né? Mas, digamos, quem é que fiscaliza essas exchanges, por exemplo? Quem é que regula? Porque, bem ou mal, no sistema que a gente está acostumado, os bancos, existe uma legislação, existe todo, né, um aparato aí de governo e de empresas que a gente tem uma margem de segurança, digamos, né? E nesses casos, por ela ser completamente descentralizada, por a gente nem saber exatamente quem são esses desenvolvedores, onde é que essa informação está circulando, como é que a segurança fica nesse caso? Você tem que realmente confiar? Assim, é característica. A tecnologia, nenhuma tecnologia é boa ou ruim, ela tem características. Como o Rodrigo comentou, você estando, digamos, nas exchanges ou dentro do protocolo do Bitcoin, você justamente não quer essa regulação, não quer essas normativas, não quer estar submetido ao judiciário, digamos assim, você quer estar livre de um governo e estar desatachado desse governo. É uma propriedade. Então, isso tem características boas e características ruins. Assim como no banco, você também tem que confiar no banco. Claro que, né, tem outro grau de questão envolvendo polícia, envolvendo governo, etc. e tal. Então, no banco, geralmente, você tem uma certa garantia. É que nem no caso da poupança, você tem um limite que o banco te garante, o próprio Banco Central te garante. Passou desse limite, se aquele banco quebrar, você perdeu o que passou daquele ponto. E isso acontece também com criptomoedas. Agora, vai do apetite da pessoa a risco, enfim, a entender essas características para poder tomar uma decisão mais acertada. No caso, por exemplo, que nem o Rodrigo comentou do Banco Central e dos bancos, do sistema financeiro, você tem essa tentativa de manter tudo estável, né? De minimizar essas coisas muito bruscas. Então, sempre a ideia é você manter o mercado, manter as coisas de uma maneira mais estável. E pode ser que uma pessoa que tem um apetite a risco maior e queira ganhar mais, queira sair disso justamente para ter um ganho maior, enfim. Tem essa questão de estabilidade do valor da moeda, por exemplo, né? Que você sabe quanto a tua moeda vale para poder guardar ela, para poder, enfim, planejar, né? Isso não só do ponto de vista, enfim, de um consumidor que vai comprar um café de manhã, que vai não sei o quê. Empresas, né, o tempo inteiro precisam dessa estabilidade para poder planejar investimentos, etc. E uma das coisas que todas essas instituições econômicas de fiscalização fazem é coibir comportamento oportunista, né? Que não acontece, né, plenamente nesse mundo de criptomoedas, né? Você não tem nenhuma garantia, né? Todas essas instituições são montadas, bancos centrais, agências de fiscalização, PROCON, regulações acerca da qualidade de produtos, né? Tudo isso serve para coibir comportamento oportunista, né? Quando você embarca nesse mundo da criptomoeda que deseja abandonar isso aí para o bem e para o mal,
você está falando de atores econômicos que estão suscetíveis a todos esses riscos e oscilações muito maiores. Ou seja, é na base da confiança mesmo, de querer se arriscar, de repente, digamos, ter um dinheiro para investir e ver o que dá, né? Porque a gente viu casos assim de pessoas que venderam tudo, né? Venderam a casa, o carro, investiram tudo que tinham e se arriscaram assim, se jogaram de cabeça, digamos, né? Nesse mundo assim de criptomoedas. Nesses casos a gente só fica sabendo das histórias felizes, né? É o survivor bias, né? Então a gente só fica sabendo das histórias que deram certo. As histórias de quem perdeu tudo a gente não fica sabendo. Então acho que assim, a pessoa tem que aprender, estudar mais, ir atrás, se aprofundar no conhecimento de como é que funciona e que risco está associado. Justamente porque assim, é característica, não é bem ou ruim, é característica. Aceitando a característica e vai de acordo com o perfil da pessoa. Seria mais uma questão especulativa, digamos assim? Existem comentários, né, de que é uma bolha, de que logo logo vai estourar essa bolha, né? Enfim, a gente começa a ouvir esse tipo de comentário, né? Pode ser, né? Pode ser. Não dá para fazer um exercício muito certo de futurologia aqui, né? Mas o aumento do valor, né, das criptomoedas e no geral, né, do Bitcoin em particular, mas de todas as outras, sugere um pouco isso, né? Tem uma fase de um entusiasmo muito grande com relação ao valor disso aí. A gente não sabe muito bem para que ele serve, né? Até onde ele vai, até onde esse entusiasmo vai, né? E a gente pode rapidamente perceber que, pelo menos essa fase da tecnologia da criptomoeda se exauriu, né? Não se sabe, né? Justamente por conta desses fatores que a gente estava discutindo aqui, né? Não resolve o problema de comportamento oportunista, muita oscilação, demora nas transações, etc, né? Então, pode ser que seja isso, né? Se compara muito com aquela bolha de tulipas na Holanda no século XVII, tem essas questões, né? As pessoas se entusiasmam muito com o valor de alguma coisa, isso é superado, né? Pode ser que sim. Pode ter o efeito contrário, né? Todo hype criado às vezes pode vir como backslash do próprio valor. Então, assim, e como é suscetível a essa questão da especulação, aí você tem, o governo chinês vai bloquear, e aí de repente cai o valor. Não, mas não vai bloquear, parece que vai autorizar, aí sobe o valor. Então, assim, oportunistas vão aproveitar isso para justamente conseguir fazer mais dinheiro, né? Então, tem que ficar atento. Obrigada pela participação de vocês aí. Com certeza esse é um assunto que rende muita curiosidade mas enfim, para quem tem mais interesse aí, então seria pesquisar mesmo, né? Se informar, enfim, procurar fontes confiáveis aí para saber mais sobre isso, né? A gente trouxe aqui porque também é um assunto bem atual, né? E aproveitando aí o conhecimento de vocês. Então, obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite.